Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha sobre cada um de nós, nos trazendo conhecimento da sua palavra, refrigério e poder para continuarmos a crescer. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária, lição dessa semana, lição 18, falando do homem mais poderoso do mundo, é o título da lição. Ontem, na segunda-feira, nós estudamos 2 versos falando sobre o Senhor reprovando Sebna, que era o administrador das coisas do rei, uma espécie de mordomo-mó. O Senhor reprova porque ele estava fazendo coisa errada, estava buscando glória para si e não estava servindo como um servidor público que era, né? E então o Senhor disse que iria, em seu lugar, colocar Eliaquim, que era o servo, né? O servo de Deus. Chamarei ali o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, que iria, né, receber as roupas de honra de um administrador, o cinto oficial que Sebna usava seria dado a ele, e ele ainda receberia a autoridade de administrador que um dia foi dado a Sebna. E aí então ele serviria ao povo de Jerusalém, ao povo de Judá, como um pai serve aos filhos. Olha que coisa linda, né? E aí vimos também na quarta pergunta de ontem, quando o Senhor disse que a este Eliaquim, o seu servo, ele iria dar as chaves, símbolo do controle de alguma coisa, né? Um administrador do rei recebia as chaves do tesouro do rei, e Eliaquim iria receber essas chaves. Uma clara instituição de poder, né, para Eliaquim. E ele seria o homem mais poderoso de todo o país. Ele teria tanto poder que, se ele abrisse, ninguém fechava, e se ele fechasse, ninguém poderia abrir, diante de tamanha autoridade que ele receberia do rei, né? Hoje, na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: como será a condição de Eliaquim neste reino? Nós vimos nos versos anteriores que ele receberia grande autoridade, né? Autoridade simbolizado ali nas chaves, nas roupas de administrador e na autoridade, um cinto, né, simbolizando ali a autoridade que ele receberia. Portanto, continuando, né, sobre esta condição, falando sobre esta condição, em Isaías 22, 23 diz assim: o Senhor diz, eu o firmarei no seu lugar. Ou seja, eu vou firmar Eliaquim no lugar de Sebna. Eu vou firmar Eliaquim, que era um servo comum, no lugar do grande administrador Sebna, né? Eu firmarei no seu lugar como uma estaca. Firmar no seu lugar de administrador como uma estaca. Uma estaca que foi fincada firmemente no chão. E toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Que coisa, né? Eu, quando leio esse verso aqui, quando eu medito nesse verso, é como uma família, né? Para a gente entender o que significa esse honrar aqui, né? É como uma família de pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, né? Sertanejas, que vivem da terra com muita dificuldade, produzindo ali né, a agricultura de subsistência, com muita dificuldade, né? E aí o pai e a mãe se matam trabalhando dia e noite
para colocar o filho na escola, e aí aquele filho ali, né, com toda dignidade, se esforça, trabalhando de dia, estudando de noite, e depois de longos anos de sacrifício, aquele menino ali, agora um homem, se formando médico, advogado, engenheiro, aquela família se sente muito digna, se sente realizada. O pai se realiza no filho, a mãe se realiza no filho, na filha, né? Que diante de todo esse cenário, que parecia ser um cenário de derrota, jamais alguém poderia, né? Era impossível, era difícil demais chegar, né, ter um doutor na família, né? Essas histórias se repetem muito, né? Nós ouvimos há muitas histórias como essa. E então a família se sente honrada, dignificada por aquele membro, né? Ser considerado para eles como um vencedor. Não é bonito uma história? Claro que é muito bonito isso, né? E realmente é digno de honra. Aqui é um relato um pouco parecido com isso, né? Alguém que realmente ia servir o povo, o Senhor vai lhe dar essa autoridade e a família dele, né? A família dele vai ficar muito honrado porque o Senhor foi quem colocou ele lá. E como é que o Senhor colocou Eliaquim lá? Ele diz bem claro, como alguém que finca uma estaca bem fincada. E o que significa? Ora, uma estaca bem fincada é como um mourão. Mourão, para quem sabe o que é uma cerca que vai conter um rebanho de bois, né? Ou cavalos, quem sabe, outros animais que têm muita força física. Você tem que colocar nos cantos um tronco, né? Uma estaca muito grossa e enterrada numa profundidade de 1 metro, 1 metro, 1,20 m, muito profundo, para que depois que você coloca aquela estaca bem fundo, aquela estaca grossa, forte, pesada, você coloca ali, aí você começa a colocar lá na base do buraco lá, umas pedras e começa a bater naquela pedra, aí vai colocando areia e vai socando aquela areia para ficar bem firme. Quando você chega em cima, soca aquela areia, bota um pouco d'água, né, para compactar aquilo, fica ali quase um cimento ali. Então, quando você acaba de fazer aquilo, aquela estaca, você pode amarrar um boi ali forte, você pode amarrar ali um cavalo forte, que ele não vai mexer com aquela estaca. Aquilo vai estar muito bem fincado. Aquilo foi fincado com profundidade, foi socado, foi batido. Então, é essa a linguagem que está sendo empregada aqui. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu vou colocar ele ali para ninguém tirar. Nem alguém com a força de um cavalo, de um touro, vai arrancar ele de lá. Eu vou colocar ele aqui porque ninguém tira ele de lá. Que coisa linda, não é? Olha que mensagem o Senhor está dizendo, o que ele, obviamente, iria fazer com Cristo. Ele iria estabelecer o ministério de Cristo, a vida de Cristo, o propósito dele. E ninguém tiraria ele daquele propósito, daquela missão. Ninguém o arrancaria daquilo, né? Nem o próprio diabo conseguiria fazer isso com Cristo. Isso fala muito aos nossos corações hoje. Porque se Deus nos escolheu e se Deus nos fincar no seu propósito, no seu plano, não há quem possa nos arrancar. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a sexta pergunta da nossa lição, que traz mais um questionamento envolvendo aí o escolhido de Deus, o seu servo, o grande administrador do seu reino, que ele chamou de Eliaquim, né? Ele diz assim, o que os parentes farão a Eliaquim? Que tipologia há nessa informação, Eliaquim, né? Isaías 22, versículo 24, diz assim, mas os seus parentes, os parentes de Eliaquim, que no texto anterior, toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Foi o que a gente leu no texto anterior, né? Então, esses seus parentes, desde os mais importantes parentes até os mais humildes, vão se tornar como uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, como vasos e jarros pendurados
numa estaca. Nessa estaca, Deus não vai colocar ele como uma estaca? Não vai fincar ele no chão como uma estaca? Então, todos os seus parentes vão viver pendurado nele. Põe uma estaca lá, né? Aí nessa estaca você vai colocar, por exemplo, uma estaca grossa, grande, alta. Aí você vai colocar muitos pregos nela. Aí nesse prego você vai pendurar uma caneca, vai pendurar um vaso, sai pendurando as coisas, né? Essa é a visão literal aqui do que está sendo comparado. Mas que mensagem o texto está passando se fosse no âmbito, aplicando isso no âmbito político da época? É como um homem que vai ser o administrador do rei Ezequias, por exemplo, e ele, como administrador do rei, vai ter um bom salário, né? Vai ter poder de conceder com a ordem do rei, ele vai administrar as coisas do rei, a terra. Ele vai dizer assim, olha, fica com aquela terra lá, ocupe aquela terra, não sei quem morreu, tem aquela herança, vai para tal família e tal. Então, os seus parentes iriam ser beneficiados e ficaria pendurado nele para, através do poder que ele tem, se beneficiar com alguma coisa que ele pode fazer por eles, né? Até hoje é assim no âmbito político, né? Quando alguém tem alguém muito famoso, muito poderoso, né, no âmbito político, as pessoas sempre conseguem uma indicação do emprego ali, um problema de saúde que é resolvido no hospital melhor que tem ali, tal, né? Essas coisas não acontecem? Pois bem, é exatamente essa linguagem aqui. Todos dependem dele e todos buscariam ele porque ele é uma pessoa poderosa e poderia resolver as questões lá politicamente no reino, né? Isso é a questão política. Agora vamos trazer esta mensagem que é a mais importante, que é o objetivo deste verso, é o entendimento espiritual dessa mensagem. Aqui está falando de Cristo. Todos deveriam, todos, os seus parentes, os judeus, né? Ou os seus parentes, a raça humana, já que estamos falando de Jesus, o Filho do Homem, todos os seus parentes deveriam estar pendurados nele. Todo mundo dependeria de Jesus. Todo mundo que quisesse o benefício da salvação, o benefício da justificação, o benefício do perdão, que carecesse de um advogado que pudesse o representar diante do grande juiz, Deus o Pai, tinha que estar pendurado nele, essa estaca poderosa fincada por Deus, né? É verdade que Jesus foi pendurado numa estaca, numa cruz, justamente pelos seus irmãos, por nós seres humanos, o penduramos numa estaca. Mas a verdade mesmo é que nós continuamos pendurados nele até hoje. Dependemos dele para tudo. Tudo que a gente precisa, a gente corre para ele, né? O tempo todo, Senhor Jesus, me ajude, me dê força mental. Senhor Jesus, abençoa a minha vida para que eu possa pregar esse evangelho. Senhor Jesus, me livre daquele mal. Senhor Jesus, interceda ao Pai, me cure dessa doença. Senhor Jesus, ajude meu filho, né? O tempo todo a gente está pendurado nele, porque ele é uma pessoa que tem trânsito livre, é uma pessoa que goza de grande confiança e tem grande reputação diante do grande Rei, nosso Deus e Pai maravilhoso. Então, essa é a tipologia que está sendo aplicada aqui, pronta, né? Apontando para Jesus. Eliaquim aqui é um tipo do Cristo. Eliaquim aqui é um tipo do Messias que viria para realizar essa obra. Agora, o mais bonito de tudo, não é que agora a gente vai pensar assim, não, só Jesus é assim. A gente tem que se contentar dependendo dele e fazendo nossas coisas erradas, vivendo como um pobre coitado, se vitimizando o tempo todo lá na porta dele, batendo, Senhor Jesus, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, faça isso e tal, e continuando no erro. Não, não.
Eliaquim, o servo que aponta para Jesus, o Messias, acima de tudo, é um exemplo para cada um de nós. Deus, ao fincar Jesus como uma estaca de honra para a sua família, o Senhor Deus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Ele quer nos fincar de uma forma tão poderosa no seu plano, no seu terreno, para que ninguém possa nos mover e a gente seja uma estaca de honra, para que outros, ao se pendurarem em nós possamos mostrar-lhes a glória de Deus. Cada um de nós foi chamado para ser como Cristo, para ser como essa estaca, para ser fincado por Deus, fincado para sempre, onde ninguém pode arrancar. E essa é a grande mensagem, porque nós não fomos chamados apenas para estar admirando o Cristo, mas para ser como Ele, como Cristo, como ungido, porque Deus quer nos ungir também e quer nos fazer como seu Filho. O seu Filho é chamado de primogênito, o primeiro, o mais velho dos irmãos, mas nós somos irmãos também. Em Cristo, nós fomos feitos irmãos para ter o seu caráter, para viver na mesma honra, para viver no mesmo plano, no mesmo projeto que Deus idealizou para o seu Filho. Que nós possamos tomar posse desta fé que o Senhor estabelece através da sua palavra, para que nós, ao acreditarmos nisso, possamos viver como Cristo viveu.